Olá, Catarina, bem-vinda a esta rúbrica, à Conversa Com, e hoje a conversa é com a Olá, Catarina Dulce. Corojo. Muito obrigada por teres aceito este convite. Obrigada eu. De todas as convidadas e convidados que tive nesta rúbrica, de facto a Catarina é quem conheço assim ainda menos. Conhecemos-nos numa formação, mas fiquei muito entusiasmada em conhecer melhor o projeto dela e o que a move na vida, e então achei que fazia todo sentido convidá-la para esta rúbrica. Por isso eu vou aqui primeiro apresentar-te, está bem? Fazer aqui uma breve apresentação. Então, nasceste em Aveiro, cresceste Certo. em choque constante por causa dos padrões de beleza que a sociedade incute nas pessoas, e desde muito cedo te viste confrontada com uma percepção deturpada de ti mesma. Tens 35 anos, certo? Ou ainda não fizeste? Quase. Está quase. Está quase. Então, tens quase 35 anos e consideras-te uma late bloomer. Eu hoje aprendi um termo novo que nunca tinha ouvido falar. E depois podes explicar aqui um bocadinho o que é este termo. E aos 30 anos decidiste libertar-te de uma cultura que te sufocava, a cultura das dietas, desta imagem corporal que parece quase obrigatório hoje em dia, e começaste uma grande jornada rumo ao autoconhecimento, amor próprio, que te trouxe uma maior alegria e leveza na vida. Começaste partilhas no Instagram, alcançaram cada vez mais pessoas, já foste entrevistada para a televisão, revistas, artigos, jornais, e hoje crias conteúdos na temática do amor próprio, body neutrality e empoderamento feminino. Em breve vais ser autora, aqui fico também muito curiosa, também podes falar sobre isso, e coach de empoderamento pessoal. Por isso, eu acho que faz todo sentido ter-te convidado para esta rúbrica que tem a ver com a mudança e com a metamorfose, e por isso, assim, a primeira pergunta que te faria é como é que este teu discurso, como é que este ideal que te move pode ajudar no processo eu diria, de aceitação pessoal das pessoas, mas neste processo de mudança pessoal das pessoas. Sim. Então, obrigada, Dulce, por me teres convidado e por sequer considerares que eu podia trazer algo de bom para o teu projeto. Este meu discurso hoje em dia foi o que me salvou. E pode parecer um bocadinho exagerado, mas é a mesma realidade. Aprender a amar-me, e se quer conceber essa possibilidade, salvou-me literalmente a vida. Foi o que me fez agarrar a minha vida com unhas e dentes, com vontade, com alegria, com leveza, mesmo que muitas vezes isso implicasse ir ao passado e tirar as coisas que estavam debaixo do tapete, enfrentá-las mesmo para as conseguir significar e libertar-me delas, porque eu acho que muito daquilo que eu vivi, que eu experienciei, obviamente, não relevando aqui que a importância que isto teve para onde eu estou agora, porque sem dúvida que eu acredito que tudo aquilo que eu passei foi o que me trouxe até aqui. Mas olhando para trás, e é nesse sentido que eu acabo por ter este discurso neutro e de amor, de muito amor, porque acho que as pessoas podem mesmo beneficiar de ter este contacto com uma nova realidade, com uma realidade em que a pessoa... Desculpa, oh, Lucy. É o meu gato, desculpa. Não há problema, também precisa de ti. E este discurso de neutralidade e de aceitação do meu próprio corpo leva-me a um respeito total por ele. Eu vivi muitos anos na pressa incessante, quase sufocante, de ter um determinado corpo, que hoje em dia eu olho para trás e penso, eu já o tinha. Eu já tinha o corpo que eu queria, mas não o conseguia ver refletido no espelho, muito porque cresci com a percepção das outras pessoas. E o facto do meu corpo ser um corpo diferente, porque eu sempre fui uma mulher muito alta, muito entroncada, com muita presença,
e presença corporal mesmo. E isso há 20 anos atrás, 25 anos atrás, não era assim tão bem recebido. E a solução que a única solução que era apresentada era perder peso. Ponto. Como se não houvesse mais nada, era a única coisa que eu tinha que atingir, era perder peso. E esse foi o meu único objetivo durante muitos anos da minha vida. Eu cresci literalmente sendo esse o meu único objetivo de vida. Eu ia sobrevivendo, ia estudando, ia concretizando aquele processo natural da vida de tirar um curso e arranjar um trabalho, pronto. Mas ao mesmo tempo sabia que era o meu corpo que não me ia permitir ter determinadas profissões. Por exemplo, estar à frente de uma empresa, dar a cara por uma empresa, ou sequer pertencer ao mundo da moda, que é o que eu faço agora, ou sequer ter uma relação amorosa, que eu até certa altura da minha vida a tive, mas a minha adolescência foi muito nesta ideia de que eu precisava ter um determinado tipo de corpo para poder beneficiar daquilo que é natural na sociedade, das coisas, né, de alguém se apaixonar por mim ou de alguém me querer contratar, quase como se fosse o único requisito para alguém me querer contratar fosse a minha beleza física. Isso. Sabes? Quase como se eu precisasse de ser atraente para conseguir ter um emprego. E é este sufoco, este exagero do discurso, da cultura das dietas, que é quase como um discurso que é um falso motivador. É agressivo, é agressivo, é um discurso agressivo. Eu sinto esse discurso, ainda quando o vejo hoje, é um discurso agressivo, agride as pessoas. Porque eu acredito que existem muitas pessoas que respondem, que reagem bem a este tipo de discurso, e quase um discurso de entre a espada e a parede, se tu não fizeres vais morrer, se tens que te ultrapassar, se os outros conseguem, tu consegues. Aqui é um discurso muito quase, é sufocante, é completamente sufocante, e no meu caso teve o efeito contrário. E diz-me a experiência dos últimos 5 anos, que não é só comigo. Há muita gente que se sente sufocada com este tipo de discurso. E eu estou aqui para mostrar que é possível nós nos libertarmos desse peso da cultura das dietas, desse discurso que é quase como uma rejeição do nosso próprio corpo, daquilo que o nosso corpo simplesmente é. E esta busca incessante por nos sentirmos moralmente superiores só porque temos uma alimentação equilibrada, um determinado tipo de corpo, fazemos exercício, quase como se as pessoas que não o fazem quase que não merecem um lugar na sociedade. E pronto, este discurso assim mais agressivo, para mim teve o efeito contrário, o oposto, daquilo que as pessoas pretendiam, que era uma pretensão completamente desconectada daquilo que eu queria para mim, porque enquanto eu não tivesse o tal corpo, era quase como se eu não tivesse a voz também. E eu cresci muito com esta crença de que enquanto não tivesse o corpo X, não valia a pena pensar em mais nada, sabes? E entretanto, felizmente, por me sentir completamente saturada e sufocada por tudo isto, houve um momento em que eu já estava pela terceira vez num processo de cirurgia bariátrica, em que simplesmente decidi para acabar com a pessoa que eu tinha sido até então, ficava ali. E a partir daí eu não sabia quem é que ia ser, mas predispus-me a descobrir. E obviamente que isto também é um processo de muita tentativa e erro, porque é assim que tu te conheces, é errar. Foram muitos anos, não é? É. E é muito isto que eu tento passar às pessoas, é a possibilidade de tu ressignificares aquilo que te aconteceu, olhares para ti e olhares para as tuas relações com os outros como um espelho de ti mesma,
porque é o que nós somos um reflexo de toda a nossa história, de tudo aquilo que nos magoou, tudo aquilo que nos fez feliz na vida, e é possível mesmo ressignificar o que as pessoas nos disseram, a forma como nós nos sentimos aqui ou ali, mal com o nosso corpo, ou as bocas que mandaram. É possível ressignificar isto tudo e libertarmos um bocadinho dessa necessidade de querer a aprovação dos outros, e porque não é isso que vai reger a nossa vida, não é as pessoas gostarem de nós, ou gostarem do nosso tipo de corpo, ou até gostarem dos nossos hábitos. Não é o facto delas gostarem que vai fazer com que a nossa vida ganhe sentido. E pronto, é um bocado nesse sentido, assim, resumidamente não, mas que eu falei. É bastante resumido, porque estamos a falar de uma vida, não é? Por isso é bastante resumido. E isto é para a vida, isto não há aqui uma meta a atingir. O que acaba por ser um bocadinho contraditório na sociedade em que nós vivemos, não é? Que hoje em dia esta questão do corpo tem sempre esta ligação às metas e ao objetivo, e perder X quilos, e atingir X corpo, e vestir determinado tipo de número, ter um peso na balança. E lá está, eu libertei-me um bocadinho disso porque as pessoas não precisam de passar a vida a obcecar com números do corpo, não precisam. Podem perfeitamente ter uma vida equilibrada, uma vida com hábitos que sejam sustentáveis, e não preencher aqueles trâmites que a sociedade impõe através de tabelas que estão claramente desatualizadas e cujo propósito de todo foi medir saúde, que a tabela de IMC não foi criada para medir saúde. E pronto, acho que é mesmo possível levar uma vida assim mais leve, em que nós nos possamos focar noutras coisas, nas nossas relações, a relação com o eu, a relação com o outro, as nossas ambições, não é? O que é que queremos fazer da vida, o que é que estamos aqui a fazer. E é nesse sentido. Tu consegues perceber qual foi assim a maior mudança quando deu esse clique que estavas a falar, quando ias para a terceira cirurgia? Qual foi assim a maior mudança depois desse clique? Assim, para ti, a maior mudança pessoal? Consegues? Eu acho que a maior mudança, isto acaba por... não foi uma mudança assim de um momento exato. É mesmo esta questão dos outros, da minha relação com os outros. Eu tive que me redescobrir, e ainda hoje isso acontece, redescobrir-me na relação com os outros. Porque o que é que eu procuro nos outros? Porque é que eu preciso deles? E se preciso, em que moldes? Não é? Que tipo de pessoas é que me vão potenciar? Que tipo de pessoas é que me põem mais para baixo? E eu acho que a grande diferença foi essa, porque eu, como estava tão obcecada em agradar aos outros, eu aceitava tudo aquilo que me davam. Tudo, qualquer pessoa que me desse um bocadinho de conversa, seja amizade, o que seja, eu agarrava aquilo com mesmo. Havia uma carência enorme. Hoje sou muito feliz sozinha. Isso não quer dizer que eu não preciso de amor na minha vida, mas eu sinto-me cada vez mais completa sozinha, o que eu acho que acaba por ser a maior diferença da Catarina há uns, sei lá, 10, 15 anos atrás, que vivia mesmo para agradar e para trazer sempre boas notícias, falar de coisas difíceis ou confrontos, ou que era mesmo, era ansiedade. Causava ansiedade, medo de perder pessoas, medo de ser tanta coisa, e hoje já não. Mas isto, lá está, envolveu muito autoconhecimento, muito... Costumo dizer que é o meter o dedo no meu próprio nariz. Eu é que meto o dedo na ferida, não são os outros. E eu meto o dedo na ferida quando eu acho que estou preparada, quando eu estou predisposta também para curar. Porque às vezes é preciso tratar de coisas antes de chegar lá. Claro. Essa mensagem que porque é uma mensagem que estás a passar,
É tão importante ser ouvida, porque quem sabe também possa fazer o clique noutras pessoas. Eu, de qualquer das formas, eu depois também vou partilhar as tuas redes, o teu Instagram, vou partilhar aqui no YouTube, mas gostava só, assim, para terminar, como é que tu gostavas de concluir aqui esta conversa? O que é que tu gostavas de deixar às pessoas? O que é que tu achas que é mesmo imprescindível deixares aqui hoje? Olha, eu acho que há uma pergunta que tem pairado muito na minha vida e no meu trabalho, e é essa a pergunta que eu cada vez mais vou fazendo às perguntas, é se elas seriam capazes de serem amigas delas próprias. Ou seja, aquela versão mesmo real, crua, a forma como elas falam quando se encaram ao espelho, a forma como elas lidam com as dúvidas, se potenciam, a que nível se potenciam, analisar estes bocadinhos e chegar a uma conclusão. Eu seria amiga de alguém que fala assim comigo, que acredita assim em mim, e eu acho que isto é uma pergunta mesmo muito forte, porque faz as pessoas irem ao cerne da questão. Porque a vida em geral, eu acredito que vem desta base, da amizade que tens por ti mesmo, do carinho, do amor que tu sentes por ti mesmo. E quando falo aqui em amor próprio, não falo em como é que se diz? Pretensão. Não há aqui uma... Não estou a falar de uma pessoa que é convencida, sem humildade nenhuma. Sim. Estou a falar de uma pessoa que simplesmente vê o valor que tem e sabe definir os limites. Simples. E aceita esse valor que tem. E valoriza-se, porque não é aceitar, porque se achar que não tem valor nenhum, não é importante ela aceitar isso, não é? É importante ela aceitar que tem muito valor, porque todos nós e todas nós temos imenso valor. Falaste na tua apresentação a questão da autora. Vais lançar algum livro? Sim. Que bom! Sim, vou. É literalmente um manual do amor próprio baseado na minha experiência, na minha jornada. Muito bem. Tudo aquilo que eu aprendi e que acho que foi importante para desconstruir algumas crenças, também para ser um bocadinho mais crítica para com a informação que me chega. Pronto, então tenho aqui pedacinhos da minha história, pedacinhos do que é a história da gordofobia, a história da cultura da dieta, a história da tabela de IMC, e então há aqui uma partilha um bocadinho, aquilo que eu considero o meu manual de amor próprio, com exercícios e com práticas também. Que bom. Acho que vai ficar muito giro. Já está estou quase a terminar. Que bom. São os livros que chegam mais facilmente às pessoas, que são os baseados nas nossas histórias de vida. E por isso, que bom, parabéns, Catarina, não sabia. Fico muito contente. Obrigada. Pronto, e é isso. Tu queres partilhar só assim quantos seguidores tens no Instagram? Eu acho que tens bastantes, eu ouvi numa eu agora estou nos 38 mil. Estou nos 38 mil, isto tem sido assim uma viagem engraçada, interessante. Isto começou em 2018, ou seja, 4 anitos quase, em que começou com a partilha. Lá está, o meu livro acaba por ser um reflexo autêntico da forma como eu fui crescendo e como fui ganhando voz na sociedade. As pessoas identificam-se e aquilo que mais é criticado muitas vezes é aquilo que mais precisa de ter espaço na sociedade, precisa de ser ouvido. Que bom, obrigada Catarina pela partilha, pela conversa tão genuína, não é? Porque é a tua vida, e por isso obrigada aqui por esta entrega e obrigada, até à próxima. Obrigada. Obrigada, Dulce.